e tantos outros assuntos. A partir do versículo de número 8, nós temos aqui um assunto muito importante, uma advertência, um alerta àquela igreja. No versículo que nós lemos, o versículo de número 11, nós podemos destacar algumas coisas que são fundamentais para a gente entender aquilo que Deus ele quer falar conosco nesta noite através da sua palavra. O primeiro destaque no texto que nós lemos e queremos passar para os irmãos é o conhecimento do tempo, não somente por parte do apóstolo Paulo, mas também por parte daquela igreja. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo, falando à igreja de Roma, disse: e isto digo, conhecendo o tempo. Ele conhecia o tempo, a igreja também conhecia o tempo. E que tempo é isto? Quando o apóstolo fala de tempo aqui no texto, ele não está falando simplesmente do tempo cronológico ou do tempo do calendário humano, que a gente estamos muito bem acostumados, o nosso relógio, o nosso cronograma. O tempo cronos, nós podemos adaptar a nossa agenda, nós podemos modificá-la até, nós podemos, por exemplo, adiar compromissos, antecipar compromissos. A gente pode, por exemplo, remir o tempo, como Paulo disse, estar ali cuidando do nosso tempo. Mas quando olhamos o original desse texto, quando Paulo fala sobre esse conhecimento do tempo, este tempo que o apóstolo Paulo está falando não é o tempo cronológico, não é o tempo do nosso calendário. No grego está o tempo kairos. E o que é kairos? Seria o tempo divino, o tempo de Deus. Se o cronos nós temos de certa parte como controlá-lo, como de alguma maneira mexer na nossa agenda, o kairos, só quem detém essa agenda, controle, domínio, é o soberano Deus. No tempo de Deus ninguém mexe, o tempo é dele, a forma é dele, ele tem o seu tempo ideal de fazer todas as coisas. Paulo disse, por exemplo, que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então o tempo ideal, a temporada ideal de Deus agir. Um grande exemplo disso seria naquela situação de Ana, aonde ela estava amargurada, passando por aquela aflição, sendo zombada pela sua concorrente Penina. E a palavra do Senhor nos diz que após o clamor de Ana, a oração sincera, o que é que Deus faz? Deus se lembra de Ana. Não é que ele estava esquecido, não é que Deus estava ali de certa forma fazendo Ana sofrer sem finalidade, não. O que significa o texto é que Deus ele tem um tempo exato para fazer todas as coisas. É claro que a palavra lembrar ali é para que possamos entender de maneira humana, logicamente, aquilo que Deus iria fazer na vida da serva do Senhor. Porque não podemos tentar compreender a mente do Senhor, disse Paulo. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? O tempo é dele, a maneira é dele e ele faz como quer. Quando o apóstolo Paulo fala de conhecer o tempo, esse tempo aqui é uma alusão à volta do Senhor Jesus Cristo. Este tempo é um tempo que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja amada. Portanto, queridos, em primeiro lugar, esse tempo não é o tempo cronológico, é o tempo de Deus, que Paulo entendia, que a igreja primitiva entendia, e mais precisamente, a igreja de Roma entendia que o tempo do fim estava se aproximando. Se os irmãos estão entendendo, digam amém. Amém. Se não entender e o pastor permitir, eu falo tudo de novo. O segundo destaque que nós queremos repassar para os irmãos no texto, e foi o que Paulo quis dizer àquela igreja, é o senso de urgência. Existia uma mensagem acerca do tempo que antecede a segunda vinda de Cristo, e essa mensagem, ela era
urgente. Diga assim, urgente. Veja que a primeira expressão que o apóstolo usa, na parte B do versículo 11, diz o texto, que é já hora de despertarmos do... Já é a hora. No versículo de número 12 ele diz assim, a noite é passada e o dia é... Que noite é essa aqui? É a noite da impiedade. A noite dominada pelo sistema, pelas imoralidades, que o príncipe deste século influencia os homens que vivem sem Deus, sem o Senhor Jesus Cristo, a agir daquela maneira, com as suas concupiscências, dando vazão às obras da carne e a todo tipo de imoralidade. Quando Paulo fala que a noite é passada e o dia é chegado, que dia é esse? Se a noite, o termo noite, representa o momento de impiedade, na atualidade, o termo dia refere-se claramente no texto à vinda de Cristo. E veja que ele fala que já é hora, a noite é passada, o dia é chegado, não há mais tempo, é isso que ele quer dizer, para brincadeiras, não há mais tempo para brincar de ser crente, não há mais tempo de viver uma vida impura, uma vida sem santidade. Se os irmãos estão entendendo, digam amém. É por isso que ele ainda diz no texto, já é hora de despertarmos do sono. A enciclopédia britânica define sono como um estado de inatividade, como uma perda de consciência, uma diminuição na capacidade de resposta a eventos que estão acontecendo. Quando Paulo diz que a igreja estava sonolenta, estava com sono, ele estava falando da letargia daquela igreja, que estava entrando em sono profundo por algum motivo. A igreja de Roma, ou alguns irmãos da igreja de Roma, estavam cochilando. E Paulo alerta aos irmãos que não era tempo de cochilo. Paulo está dizendo aos irmãos de maneira indireta, cocem o olho. Quando você está dirigindo, vem aquele sono. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência, essa experiência horrível que eu já tive, de vir brigando com sono, e a gente tem que esfregar o olho. Se possível, a gente tem que parar, reavaliar algumas coisas, voltar ao nosso estado normal para seguir o caminho. Era isso que a igreja estava precisando, despertar do sono, da letargia espiritual. Eles estavam inertes com a sua vida espiritual, não caminhava, não avançava, se desleixavam em alguns aspectos morais, e o resultado disso é o quê? Prejuízo espiritual, esfriamento espiritual. E quem quer alcançar o céu, quem almeja o céu, que foi isso que a mocidade vem cantando aqui nos hinos que louvaram ao Senhor, não pode ser letárgico, não pode ser sonolento. Se você abrir a sua Bíblia ainda, na carta de Paulo aos Efésios, abra por favor no capítulo 5, e o versículo de número 14, ele diz o seguinte, pelo que diz, desperta, ó tu que levanta-te de entre os, e Cristo te esclarecer. Repare uma coisa, ele não está escrevendo a ímpio, ele está escrevendo a crente. O que Paulo está dizendo aqui aos Efésios é que existia irmãos que iam aos cultos, que participavam da comunhão, que participavam da ceia do Senhor, que participavam das orações, mas estavam inertes espiritualmente, estavam mortos espiritualmente. E é essa a nossa batalha, brigar contra o esfriamento espiritual na igreja do Senhor, porque Deus não se agrada, queridos. Quando abrimos a nossa Bíblia, por exemplo, no capítulo de número 3 do livro de Apocalipse, versículo 1 em diante, a gente vê o estado alarmante que
que se encontrava a igreja do Senhor na cidade de Sardes. Eles tinham nome de que viviam, mas estavam o quê? Mortos. Tinha pelo menos 3 classes de crente naquela igreja: os mortos, os quase mortos, porque Paulo o Senhor Jesus Cristo diz ao anjo daquela igreja: veja aqueles que estão para morrer. Ou seja, já tinha um grupo que estava morto, tinha um grupo que estava quase morrendo. Mas eu acho lindo que nos versículos subsequentes ele diz que existia um grupo de vivos. Naquela igreja tinha os vivos, aqueles que não estavam nem com sono, não estavam dormindo, mas estavam ativamente na igreja do Senhor, zelando pela prudência, zelando pela pureza, zelando pelo serviço genuíno cristão. E queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele quer dar essa injeção de urgência na igreja de Roma. Por quê? Porque já é hora de despertarmos o sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos o que, irmãos? A fé. Repare uma coisa. Paulo está dizendo: Jesus está mais perto de voltar hoje do que ontem. Escute aqui, irmãos, eu quero que os irmãos entendam aquilo que Deus vai nos conduzir até a conclusão dessa palavra. Se Paulo está dizendo que não era tempo de cochilar, de dormir, há quase 2000 anos atrás, porque a noite era passada, o dia estava chegando ou era chegado, imagina agora. Claro e obviamente que nós não temos como precisar como está o relógio de Deus. Não. Eu não tenho como dizer que Jesus Cristo vem amanhã, por exemplo. Isso é heresia. Todos ao longo da história do cristianismo que tentaram marcar a vinda do Senhor, dizer ele vem tal dia, ele vem tal ano, obviamente que ficaram frustrados, decepcionados, porque o Senhor Jesus Cristo disse que ninguém sabe que dia e que hora há de vir o Filho do Homem. Mas, queridos irmãos, uma coisa nós podemos dizer, que a vinda dele está mais próxima hoje do que ontem. Uma coisa que eu quero reforçar com os irmãos: a vinda do Senhor, ela é iminente. O que é isso? Ele pode voltar agora, por exemplo. Pode voltar agora. Existe um monte de sábios, abre aspas, inteligentes, teólogos, fecha aspas, que dizem que não é iminente, que precisam se cumprir algumas coisas. Que coisas? Que sinais faltam para a vinda do Filho do Homem? Pelo contrário, os sinais têm sido intensificados. Os sinais, por exemplo, terremotos, por exemplo. Para se ter uma ideia, no século XX, teve mais terremotos, no século XX, mais terremotos do que nos 19 séculos passados. O que é isso? É uma intensificação dos sinais. É Jesus dizendo: eu estou às portas, eu estou voltando, eu vou buscar a minha igreja, eu vou buscar os salvos. Ela é iminente. A igreja primitiva, irmãos, eles não esperavam Jesus amanhã, eles esperavam hoje, eles esperavam agora. Se você abrir a sua Bíblia, isso vai ser bem perceptível. No capítulo de número 2, versículo de número 45 de Atos dos Apóstolos, que chegou um momento, no início da formação da igreja, que a mensagem de retorno de Cristo era tão iminente. Sabe o que eles fizeram? Eles venderam as propriedades. Vamos vender tudo. Jesus está voltando.
Aqueles irmãos, quando amanhecia o dia, eles olhavam para o céu e diziam: é hoje, Senhor, eu estou te esperando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu estou preparado. Quer ver outro exemplo disso? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17. Paulo, o próprio Paulo, não esperava a morte. Paulo esperava ser arrebatado. Quando o texto nos diz, Paulo falando sobre arrebatamento, a partir do versículo de número 13, do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, o que é que ele diz no versículo número 17? Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos o que, irmãos? Arrebatados. Paulo tinha senso de urgência, e Paulo não esperava a morte, esperava o arrebatamento. É disso que nós precisamos. Nós precisamos, na nossa atualidade, despertar essa chama do arrebatamento da igreja. Que o arrebatamento é iminente, que Jesus Cristo está às portas. A igreja primitiva cresceu dessa maneira. Infelizmente, me permita, pastor, algumas pessoas têm vivido o seu dia a dia como se Jesus não fosse voltar. Sabe aqueles que Pedro se referiu, dizendo que zombavam, dizendo: cadê a vinda do Filho do Homem? Já há muitos que dizem que ele voltará, mas cadê? Existe uma grande parcela da sociedade, e paz, meus irmãos, de crentes em Cristo, que não acreditam na iminência da vinda de Cristo. E precisamos reacender essa chama. Quer ver um exemplo disso? Poucas são as mensagens hoje que falam sobre a vinda do Senhor, que falam sobre arrebatamento da igreja, que Jesus Cristo vai voltar, que pode ser hoje, que pode ser a qualquer momento. Preferem mensagens vazias, mensagens coach, que massageiam o ego, preparam você não para o céu, mas para viver com abundância na terra. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1, ele disse que a pauta é outra. Ele disse: buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Irmãos, nosso lugar não é aqui. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo de número 20, ele disse que a nossa cidade está onde, irmãos? Aponte assim para cima e diga assim: a nossa cidade, a minha cidade é nos céus. É lá, irmãos, donde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem é real, porque é promessa de Jesus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai é o quê? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí o que eu acho lindo é que ele diz: e se eu for, e gramaticalmente falando, aquele se ali não é se de dúvida, é se de condição. É ele dizendo: eu preciso ir para depois vir. E se eu for, eu voltarei para buscardes, para que onde eu estiver, estejais vós também. Será que você pode glorificar a Jesus? No capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus é assunto aos céus, os anjos observam que os discípulos de Cristo começavam a olhar para cima. E os anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima?
esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da mesma forma. Quantos esperam Jesus aqui agora? Nós precisamos, queridos, reacender a chama, a brasa, o anseio pela volta de Cristo. Sabe o que acontece, irmãos? Que as pessoas se acomodam. O acesso aqui está muito fácil, o acesso ao conforto, o conforto terreno, os prazeres terrenos, que você muitas vezes leva o seu dia e não pensa que Cristo vai vir. E o que significa? Tudo. Porque se eu não anseio pela vinda de Cristo, e eu não acredito, por exemplo, que ela é iminente, eu não vou levar a minha vida de acordo como é para eu levar. Porque se eu entendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, o que é que eu faço, irmãos? Eu ando com prudência, eu ando com piedade, eu prezo pela pureza, pela santidade. E é isso que Paulo quer incultar, quer colocar na cabeça dos irmãos romanos, que a mensagem é urgente, que eles não podem estar cochilando, que a vinda do Senhor pode ser a qualquer momento, que está mais perto do que quando eles aceitaram a fé, que a noite é passada, que o dia é chegado. Aí vem talvez a mensagem mais forte, o terceiro destaque que quero fazer com os irmãos aqui nesta noite, que foi aquilo que Paulo falou à igreja. Ele diz no versículo de número 12, a parte B: rejeitemos, pois, as obras das trevas, e façamos o quê? Vistamo-nos das armas da luz. Quando ele fala de rejeitar as obras das trevas, que obras eram essas? As obras da carne, as obras nas quais a gente estava envolvido no mundo. No capítulo 5, versículo de número 8 de Efésios, Paulo disse que noutro tempo eres o quê? Trevas, irmãos. Eres trevas. Estávamos em trevas. No capítulo 2, versículo 1 de Efésios, ele disse que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. No versículo 8, a parte B do capítulo 5 de Efésios, ele diz que agora vocês não estão mais em trevas, vocês estão aonde? Na luz. Andem como filhos da luz. Sabe como anda um filho da luz? Versículo de número 13, Paulo disse: andemos honestamente como que, irmãos? De dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas façamos o quê? Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ficar mais com a roupa velha. Não podemos ficar com a roupa do pecado. O que Paulo está dizendo aqui, a igreja de Roma, é: tira essa roupa de treva que é passado. Você agora é nova criatura. E se vista de quê? Qual é a roupa que você deve vestir? A roupa é Cristo, irmãos. E o que significa isso? Viver, agir, falar, se conduzir, a partir de quê? Do exemplo de Cristo. Tudo que você fizer no seu dia a dia, você deve pensar primeiro: como é que Jesus agiria se estivesse em meu lugar? Como é que ele se portaria diante desta situação? Será que o meu linguajar está de acordo com o linguajar de Cristo? Os discípulos, quando Jesus foi preso, o que é que eles fizeram? Se dispersaram. Pedro nega Jesus, mas o acompanha de perto. E quando ele nega, as pessoas dizem: não, mas você é um deles, porque você se parece com ele, você fala como ele fala.
Pedro, ele era totalmente dominado e influenciado pelo exemplo de Cristo. E não se pode esconder uma casa que está edificada sobre os montes. Nem se acende uma candeia dentro de casa, uma luz dentro de casa e tampa e veda ela. Não, coloca ela o quê? No velador. Palavras de Cristo. Acende porque ela clareia. Você não pode se esconder. Você é cristão. Não tem para onde fugir. Você carrega o exemplo de Cristo. Paulo disse que nós somos a carta que o mundo lê. Que tipo de carta o mundo está lendo? Que tipo de carta o mundo está lendo na escola, no trabalho, na faculdade, no comércio? Qual é o nosso exemplo de cristão? Qual é o nosso exemplo? Queridos irmãos, nós precisamos resgatar aquilo que Paulo está cobrando à igreja de Roma. Eu vou parafrasear, fazer uma paráfrase do texto. Paulo está dizendo: queridos, o tempo é chegado. O relógio de Deus, ele não para, ele está girando. É como se ele pegasse a igreja de Roma, chacolejasse e dissesse: desperta do sono. Porque a vinda do Senhor está próxima. Aí a igreja toma um choque de realidade. E agora, Paulo, o que eu devo fazer? Despertei, não estou mais cochilante, o sono passou. O que é que você tem que fazer? Agora você deve andar honestamente. Agora você deve andar de acordo com os padrões bíblicos. Agora você deve ser conduzido não pela carne, mas pelo Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Ele não vem buscar uma igreja impura. Ele vem buscar uma igreja sem mancha, sem mácula. Ele vem buscar um povo santo. É por isso que nós entendemos que o arrebatamento é um evento seletivo. Não é todo mundo que vai subir. Jesus disse que havendo duas no campo, será levado uma e deixada a outra. Havendo dois no moinho, será levado um e deixado o outro. Ah, pastor, quantas decepções existirão naquele dia. Esposos que olharão para o lado da cama: cadê bem? Bem está na glória. Cadê meus filhos? Sequestraram meus filhos. Abra o parêntese. Foi um sequestro mesmo, mas foi um sequestro celestial. Porque Paulo disse que nós seremos arrebatados. No latim na Vulgata Latina é raptus. Tirar com força, subitamente. Nós venceremos a lei da gravidade. Há quem diga que vai para o céu, nem que seja de carona. De carona você pode ir para a glória, mas para a glória do Goitá. Porque para a glória celestial só vai quem tem testemunho.
Só vai quem tem vida santa, dá para glorificar. Só vai quem está preparado, dá para glorificar. Só vai puro, dá para glorificar. É noite de preparação. É noite de juntar os pés. Jesus está nos chamando para um senso de urgência. A trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, sepulcros serão abertos. E nós, como eu acredito no arrebatamento. Como eu te espero, Jesus. E nós, os vivos, subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Quantos têm essa esperança aqui nesta noite? Esperança de céu, esperança de vida eterna. E Paulo disse que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acrescento mais o versículo subsequente, ele disse que transformará o nosso corpo abatido, sofrido, das labutas, dos sofrimentos, das provações, das enfermidades, mas Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso do Senhor Jesus Cristo. Tem um detalhe importante aqui. Você sabe como era o corpo glorificado de Cristo? Pós-ressurreição, os discípulos estavam indo para Emaús, tristes, amargurados. Não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado. Daqui a pouco um companheiro, um viajante, se aproximou, começou a lhes falar da profecia bíblica, desde a lei. E a companhia estava tão agradável que eles chegaram no endereço e disseram: ô desconhecido, ô fulano, fica com a gente. Nós queremos jantar com você. A conversa está tão boa. Eles põem a mesa, põem o pão. E quando Jesus partiu o pão, irmão, ninguém partia o pão como Jesus partiu. Eles disseram: é o Senhor. Sabe o que aconteceu? Jesus desapareceu. Sabe por quê? Porque o corpo glorificado de Cristo não é limitado nem a tempo nem a espaço. Veja que ele simplesmente o quê? Desapareceu. E Paulo disse, não é eu que estou dizendo, Paulo disse, a palavra do Senhor nos diz que nós teremos um corpo glorioso conforme o corpo de Cristo. Os discípulos estavam reunidos a portas fechadas e Jesus simplesmente chegou e disse: osco. Ele não bateu na porta, ele não abriu a porta, ele atravessou, porque o seu corpo glorificado não é limitado a espaço. Quando Paulo nos diz que teremos um corpo glorioso conforme o corpo de Cristo, me faz entender pela fé que o nosso corpo também não será limitado nem a tempo nem a espaço. Você, diferente do ímpio que morrerá sem Cristo, ressuscitará com corpo glorioso. Irmão,
Tem coisas maravilhosas que Deus tem preparado para a gente no céu. Paulo disse que viu lá coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Tem coisa grande nos esperando. Essa enfermidade que tu sente não te acompanhará no céu. A deficiência que tu tens não te acompanhará no céu. Sede santos, sede puros, a redenção se aproxima. A salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A salvação completa, a glorificação, tu terás o teu corpo glorificado. O escritor aos Hebreus disse: ainda um poucochinho de, e o que há de vir, virá, e não tardará. Ele não está tardando, ele não está demorando, ele vai voltar. Quantos podem adorar o nome do Senhor Jesus aqui nesta noite? Permaneça com a mão levantada. Permaneça com as mãos levantadas aqui nesta noite. Você que tem essa esperança, se a serva de Deus puder me ajudar com a poder no nome de Jesus, pode ser? Permaneça com as mãos levantadas. Quem tem esperança do céu aqui? Quem tem esperança e convicção aqui nesta noite que Jesus está voltando, glorifique-o, glorifique-o. Ele está aqui, você crê? Ele está aqui, você crê? É noite de despertamento. Quem chegou aqui cochilando espiritualmente, pastor, vai sair daqui pulando, 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 dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Há poder no nome de Jesus nesta noite. O pastor pergunta se tem alguém entre nós que ainda não tem essa esperança e deseja entregar a sua vida para Cristo nesta noite. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Ele está aqui, meu filho, minha filha, dizendo: eu quero que você tenha essa convicção também. Há poder no nome de Jesus, vamos lá. Há poder no nome de Jesus. Se o pastor permite que a igreja se coloque de pé nesta noite. E eu quero convidar aqueles que desejam receber a Cristo nesta hora. Jesus está aqui, amado, e Ele quer te salvar. Ele quer te dar essa convicção também. Ele quer assinar o teu passaporte também. E você que chegou aqui com sono espiritual nesta noite, eu quero orar pela tua vida. O sono vai passar. Você vai ser renovado nesta noite. Ele vai renovar as tuas forças. Ele vai renovar o teu vigor nesta noite. É noite de renovo de Deus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ele está aqui nesta noite. Sinta o renovo de Deus aqui nesta noite. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Seja cheio de Jesus nesta noite. Seja cheio de Jesus nesta noite. Seja cheia de Jesus nesta noite. Receba de Deus. Receba de Deus. Fale em línguas nesta noite. Seja batizado nesta noite. Seja renovado nesta noite. Está se formando no céu.
Ele está aqui. desaparecer. Sinta Jesus de perto. Fugir de você. Receba ânimo de Deus. Glória está sobre a igreja. Receba ânimo de Deus. Deus diz que vai chover línguas. Ele está aqui nesta noite te renovando. E nesse temporal Você que nunca mais falou em línguas. Você que chegou aqui nesta noite à beira de um fracasso espiritual. Receba línguas de novo agora. Levante-se agora. Levante-se agora. É tempo de ir. É a promessa de Deus. O fogo vai descer. Onde está a primeira vida para Jesus? Onde está a primeira vida para Já Jesus? começa a acontecer. Jesus quer te dar essa esperança. Vem no nome de Jesus. Glória, aleluia, inundando os irmãos. Receba a força de Deus. Bênção das mãos. Renovo de Deus nesta noite. Milhares de anjos. Receba. Isso tocando. O Pai trabalha nas vidas aqui. Poder desse lado tem vitória. Daqui na frente tem irmãos sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade no reino de sai. Pelo santo nome de Jesus. Uma chuva Glória a diferente. Deus. Glória a Deus. Quantos agradecem a Deus, irmãos? Esta boa mensagem que ouvimos da parte de Deus. Digam amém. Sentai-vos só um minutinho.